PSL de Santa Catarina suspende 4 deputados estaduais da ala bolsonarista, entre eles o presidente da CPI dos respiradores artificiais. Crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus também chegou aos hospitais. Secretaria de Assistência Social de Criciúma faz mutirão para assistir moradores de rua em época de pandemia. Brasil se aproxima da triste marca de 18 mil mortes ocasionadas pelo novo coronavírus. Organização Mundial da Saúde confirma que números de infectados entre povos indígenas e mulheres nas Américas é desproporcional. Descoberta inusitada próximo ao Muro das Lamentações em Jerusalém intriga arqueólogos. Prefeito Clésio Salvaro busca, junto ao governo do estado, solução para término do anel de contorno viário. E ainda, presidente da Câmara dos Deputados estuda criar comissão para analisar adiamento das eleições. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. O PSL, Partido Liberal Social de Santa Catarina, afastou da sigla 4 deputados bolsonaristas. O parlamentar criciumense Gessé Lopes e o presidente da CPI dos respiradores artificiais estão na lista dos legisladores que não podem mais representar o partido na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O PSL de Santa Catarina determinou na última segunda-feira a suspensão do partido por 7 meses de 4 deputados estaduais em Santa Catarina. A aplicação da punição foi decidida durante uma reunião da Executiva Estadual e tem como fundamento processos disciplinares envolvendo os parlamentares. Com a decisão, Ana Campanholo, Felipe Estevão, Gessé Lopes e Sargento Lima estão proibidos de trabalhar em nome do partido na ALESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Bom, olá a todos. Eu recebi essa mensagem do meu pedido de suspensão do Partido Social Liberal. Eu já tinha recebido anteriormente uma comunicação de um pedido de expulsão, então não me surpreendeu muito, né? Primeiramente, não é novidade nenhuma que sou perseguido por esse governo, que sou perseguido pelo partido, pelo PSL aqui em Santa Catarina, devido às minhas divergências com esse governo desde o início do mandato. Eles não souberam absorver as minhas críticas e preferiram então passar a me perseguir com relação àquilo que eu vinha criticando o próprio governo. O deputado Sargento Lima, apesar de esperar pela decisão, disse que foi surpreendido por ela ter sido tomada nesse momento. Me surpreendeu somente o fato de que ela se dá, em meio a um estado de calamidade, um estado emergencial dentro do estado, em que todas as atenções deveriam estar voltadas ao combate ao Covid-19 e não a situações político-partidárias. Entre as atividades que podem ter impacto com a decisão está a atuação em comissões como a CPI dos respiradores, em que Lima é o presidente e Estevão o integrante. Mas, apesar da incerteza em relação a isso, a partir de agora, Lima garante que os trabalhos vão continuar. Se ela vai interferir de alguma forma na condução dos trabalhos feitos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, posso afirmar que não, né? Do meu feitio trabalhar com imparcialidade, com bastante justiça. É uma comissão que é totalmente às claras, tem uma transparência muito grande e qualquer um conseguiria, de alguma forma, observar algum ato meu ali de interferência, o que não existe, até porque eu sou o presidente, não sou o relator da CPI. O deputado Gessé Lopes questionou a decisão do partido em um momento em que há uma CPI em andamento. E o que me espanta é que neste momento, um momento crítico para o governo, um momento onde tem processos de impeachment rolando, onde tem uma CPI com o líder, com o presidente da CPI sendo o líder do partido, também com pedido de suspensão, nos leva a pensar que eles querem nos calar, que querem nos deixar sem voz aqui dentro, porque nós somos um grande crítico desse governo, que nós ajudamos a colocar lá e, se preciso for, vamos ajudar a tirá-los.
porque isso não vai nos intimidar para fazer o certo por Santa Catarina e vamos lutar sim pela manutenção das nossas atividades aqui na LESC. Em conjunto, os deputados que foram suspensos do partido estão analisando o que pode ser feito diante da decisão. E em conversa com os meus amigos deputados, Gessé Lopes, Felipe Estevão, Ana Campanholo, sim, existe um movimento nosso para recorrer a esse parecer da comissão do Partido Social Liberal. A crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus também chegou aos hospitais. Duas das maiores instituições do país, o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, anunciaram cortes de salários dos funcionários. A alegação é que o movimento de pacientes caiu vertiginosamente na rede privada. Enquanto isso, os hospitais públicos estão perto de atingir a lotação máxima. No estado de São Paulo, epicentro da pandemia aqui no Brasil, a taxa de ocupação dos leitos da UTI para a Covid-19 já chegou à incrível marca de 89%. O Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, é conhecido pela excelência no atendimento. Por aqui é comum ver políticos famosos e celebridades que precisam tratar problemas de saúde. E mesmo com esse elevado padrão, a instituição não escapou da crise econômica causada pelo novo coronavírus. O hospital anunciou o corte dos salários e a redução da jornada de trabalho de parte dos 8.300 funcionários. Em nota, a direção do Sírio afirmou que todos os esforços estão sendo feitos para manter o quadro de mais de 8.300 colaboradores. Quem frequenta o local diariamente percebeu a queda no movimento. Aqui é grande, então onde eu tô não tem paciente, né? Normalmente só tem meu neto, agora está muito mais vazio, né? Os taxistas que trabalham em frente ao hospital também foram afetados pela queda no movimento dos pacientes. Caiu 70%. 70%, sem brincadeira. Está muito difícil. O mesmo aconteceu com outro renomado hospital paulistano, o Albert Einstein, que fica na zona sul da cidade. A instituição cortou 25% dos salários dos funcionários. 1/3 do quadro total, que é de 15 mil colaboradores, foi atingido pela medida. E a alegação é que as receitas caíram 45%. De acordo com a direção, houve uma diminuição no movimento de pacientes nos consultórios, ambulatórios e até nas cirurgias. Enquanto a rede particular convive com essa queda no movimento, na outra ponta do sistema de saúde, hospitais da rede pública registram superlotação. A taxa de ocupação dos leitos das UTIs, que são destinados a pacientes com a Covid-19, já chega a 89% na cidade de São Paulo. E mais da metade dos locais estão com lotação máxima. Por causa dessa superlotação, a Prefeitura contratou 205 leitos em hospitais particulares, mas 1/3 já está ocupado. Além disso, a procura por atendimento nas enfermarias também cresceu bastante, o que congestiona ainda mais o atendimento. O Hospital Inácio Proença de Gouveia, na Moca, é um desses locais. Muitos pacientes relatam a situação no hospital. Esse homem não quis se identificar. A esposa dele está internada aqui. Passei a madrugada aqui, de domingo para segunda. Teve muita gente entrando, já de maca, já com respiradores. Já essa mulher reclamou da sobrecarga no atendimento. O pai dela foi contaminado com a Covid-19 e recebeu alta. As pessoas ficam muito aglomeradas, né? E eles falam que é um horário, quando vai ver é outro, né? Para eles, os médicos, darem informação. Já esse homem reclama que o sogro sofreu um AVC e não consegue ser atendido porque apenas os casos da Covid-19 estão podendo entrar na UTI. Ele e a filha aguardavam há várias horas em frente ao hospital. Aí ele está numa maca, eles falando que vai tentar transferir, está na fila do CROSS para transferir para outro hospital, mas quando chega na hora da transferência, eles alegam que aqui como é um hospital que só tem Covid, eles acham que não quer a transferência. Eles só dão atenção para quem é coronavírus, o resto eles não estão nem ligando. A seguir, Secretaria de Assistência Social de Criciúma faz mutirão para assistir moradores de rua em época de pandemia.
A Secretaria de Assistência Social de Criciúma está fazendo um mutirão para assistir moradores de rua em época de pandemia. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Com a pandemia do novo coronavírus e o impacto econômico que isso causou, a Secretaria de Assistência Social de Criciúma se viu diante de uma nova realidade. Pedidos de auxílio cresceram. Muitos são de pessoas que antes eram profissionais autônomos e que ficaram sem trabalhar, ou de pessoas que foram demitidas nesse período. Um público que não era um público que era atendido pela assistência social normalmente, né? Então, nesse momento, sentiram a necessidade, precisaram e procuraram assistência social, principalmente para o atendimento emergencial do auxílio alimentação, que é a conhecida cesta básica, como também para orientação e auxílio no preenchimento do cadastro do aplicativo para o acesso dos R$600. Então, essas têm sido as duas maiores demandas nos nossos CRAS e unidade central. Para essas famílias que agora precisam de um auxílio, a orientação é que procurem o atendimento da Secretaria de Assistência Social. Essas famílias não estão, por exemplo, no Cade Único Bolsa Família, não estão cadastradas no CRAS porque anteriormente nunca buscaram o atendimento do CRAS, né? Mas aquelas famílias que são dessa realidade que tu colocas, que procuraram o CRAS, aí passaram a ser atendidas pelos CRAS. Então, é importante que a família verifique qual o CRAS que atende o seu território, porque cada CRAS ele tem bairros, que a gente chama de territórios de abrangência. Então, procurar qual o CRAS que atende o seu território, ir até o CRAS ou ligar, se quiser ligar aqui para nós, no 3431-0389. Nós vamos estar informando o telefone do CRAS, que seria o CRAS para atendê-lo, e ele vai até o CRAS, passa para o atendimento com assistente social e psicóloga, ou eles também estão fazendo muito atendimento por telefone para evitar, né, o contato, né, para a garantia da saúde de todos. Mas se as pessoas forem até o CRAS, também serão orientadas, serão atendidas. A secretária lembrou ainda que o município de Criciúma já oferece alguns serviços para atendimento às pessoas em situação de rua. Nós temos a Casa de Passagem, que as pessoas de forma geral já conhecem, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o acolhimento da pessoa que estiver em situação de rua não precisar dormir na rua. Fora disso, nós temos também o Centro Pop, que é o de atendimento durante o dia, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E lá nós oferecemos alimentação, eles têm café, eles têm o almoço, nós oferecemos o material de higiene, oferecemos a toalha esterilizada, uma para troca de roupa, né, a roupa para que eles possam trocar e poder sair dali, né, com a sua higiene realizada. E nós temos o serviço de abordagem social. O serviço de abordagem social são 2 educadores que circulam pela cidade buscando os usuários e oferecendo para eles o serviço que nós temos, né, que é o Centro Pop e a Casa de Passagem. Em Criciúma, a maior dificuldade encontrada em relação ao atendimento às pessoas em situação de rua é muitas vezes o auxílio da população, conforme conta a secretária. Qual a nossa maior dificuldade? Eles vão muito para a sinaleira, né? E o povo criciumense é muito solidário. E aí as pessoas acabam dando o dinheiro. Esse dinheiro, pela nossa experiência do dia a dia de trabalho com eles, normalmente é usado para a compra de drogas, porque a maioria tem a dependência química, né? Eles não utilizam esse dinheiro para comprar comida, ou para comprar um remédio, ou algo que eles estejam precisando. Na grande maioria das vezes, esse dinheiro que eles ganham na sinaleira é para a compra de drogas. E aí o que acontece? Como as pessoas dão, eles continuam sendo motivados a ficarem ali. E quando os nossos educadores chegam para abordá-los, eles não aceitam a ir para o serviço. E muitos têm também resistência a procurarem os serviços ou aceitarem o atendimento. Lógico que nós entendemos que pela vivência da rua, eles têm dificuldade com a questão de regras. E os equipamentos, eles têm regras, né? Todo espaço de convívio coletivo precisa ter regras. Por exemplo, dentro da Casa de Passagem tem o horário de entrada, tem o horário da refeição, não pode ser consumido bebida alcoólica lá dentro, não pode ser usado nenhum tipo de entorpecente lá dentro. Então, existem as resistências para irem para esses equipamentos. Mas ela lembra que tem outras formas da população ajudar. E a gente precisa de cobertores para eles, roupas mais agasalhos, né? E também, e nós não temos muitas vezes doação de roupa masculina, que é a nossa maior demanda,
né? Então, uma demanda muito grande para nós que a população poderia nos ajudar é na doação de roupas masculinas, né? Principalmente diretamente para o Centro Pop, que aí o Centro Pop vai estar destinando aos usuários que frequentam ali todos os dias, né? Com o recorde de mortes diárias divulgado pelo Ministério da Saúde no dia de ontem, o Brasil chegou à triste marca de 17.971 vítimas pela Covid-19. Mais de 270 mil contágios foram confirmados. Tristes recordes batidos e marcas que o país não queria alcançar. O Brasil deve chegar às 18 mil mortes por Covid-19 confirmadas nesta quarta-feira. No último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o maior número de óbitos pela doença registrado em um dia, com mais 1.179 pessoas, totalizando 17.971 vítimas, além de mais de 270 mil contágios confirmados. Apesar disso, especialistas advertem que o país pode ter uma cifra até 15 vezes maior devido à alta subnotificação diante da escassez de testes em larga escala. São Paulo é o epicentro da doença, com quase 66 mil infectados e mais de 5 mil mortes. Esta fábrica de caixões em Limeira, no interior do estado, trabalha a todo vapor para suprir a demanda. O Rio de Janeiro é o segundo no número de mortos, com mais de 3 mil, e o terceiro em contágios confirmados, com quase 28 mil, enquanto o Ceará, Amazonas e Pernambuco sofrem particularmente com a asfixia dos sistemas de saúde. O Brasil é o terceiro país do mundo com mais contágios depois de Estados Unidos e Rússia, e o presidente Jair Bolsonaro disse que vai assinar um novo protocolo para recomendar o uso da cloroquina, remédio usado contra a malária, a partir dos primeiros sintomas. A eficácia do medicamento para tratar a Covid-19 ainda não é consenso entre a comunidade científica, e o Ministério da Saúde orienta o uso somente em casos moderados ou graves. Estados Unidos e Canadá já advertiram sobre possíveis efeitos secundários graves, mas Bolsonaro recordou que Donald Trump garantiu que toma uma pílula diária de cloroquina de maneira preventiva, como disse o próprio presidente americano na segunda-feira. A pandemia do novo coronavírus tem impactado desproporcionalmente em indígenas e também mulheres. A conclusão é da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, que fez um alerta sobre as consequências disso. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertou nesta terça-feira sobre o impacto desproporcional da pandemia da Covid-19 sobre povos indígenas e mulheres nas Américas. A organização os colocou entre os grupos vulneráveis para os quais pediu proteção. Mulheres são desproporcionalmente afetadas pela crise de saúde e essa pandemia não foi diferente. As mulheres em nossa região enfrentam disparidades de renda, falta de acesso adequado aos serviços de saúde e frequentemente estão sujeitas à violência de gênero. O número de casos de violência contra a mulher aumentou em São Paulo durante a quarentena. Segundo o Núcleo de Gênero e Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo, houve um aumento de 30% dos casos de violência contra a mulher. A OPAS também alertou sobre a situação na Amazônia, que abriga mais de 2.400 territórios indígenas em 8 países, entre eles o Brasil. Quando vivem isolados ou em áreas remotas, enfrentam desafios das interações com grupos não indígenas, que podem ser portadores da Covid-19. O perigo é tanto em aldeias isoladas, com difícil acesso a serviços de saúde, quanto em cidades densamente povoadas, como Manaus. Entre os grupos de risco para sofrer discriminação estrutural e desigualdade racial, também foram incluídas as populações negras na América Latina. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre coronavírus. Agora vamos falar sobre arqueologia. A Autoridade de Antiguidades de Israel anunciou a descoberta de misteriosos cômodos durante uma escavação nas proximidades ao Muro das Lamentações em Jerusalém. Confira. A Autoridade de Antiguidades de Israel fez uma revelação misteriosa nesta terça-feira. Uma descoberta foi feita a poucos metros do Muro das Lamentações, em Jerusalém, que data de 2.000 anos atrás. Desconhecidas câmaras subterrâneas talhadas na rocha foram encontradas por arqueólogos israelenses. São 3 cômodos sucessivos que datam da época romana. O achado foi durante a escavação de uma grande estrutura de 1.400 anos de idade, decorada com arcos e piso de mosaico.
For us, it's a big surprise because most of the buildings that... Para nós é uma grande surpresa, porque a maioria dos edifícios que conhecemos foram usados há 2000 anos no início do período romano, na época do Segundo Templo, e eram construídos em pedra e na superfície. O que achamos aqui foi um sistema subterrâneo composto por 3 salas diferentes, com uma abertura e escadas que se conectam entre si. With an opening and staircases that connect one to another. Arqueólogos acreditam que as salas poderiam ser a despensa de um prédio que desapareceu com o tempo. Também trabalham com a hipótese de um espaço usado para guardar e preparar refeições para os padres da Cidade Santa ou peregrinos que visitavam o templo. As descobertas ocorrem dias antes do Dia de Jerusalém, período em que os israelenses comemoram a captura da Cidade Velha pelo exército durante a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando estava sob controle da Jordânia. O dia cria tensões com os palestinos, que querem fazer da Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, a capital do Estado a que aspiram. A seguir, prefeito Clésio Salvaro busca junto ao governo do estado solução para término do anel de contorno viário. O prefeito Clésio Salvaro buscou junto ao governo do estado solução para o término do anel de contorno viário. Confira. A última etapa do projeto do Anel de Contorno Viário de Criciúma foi pauta de uma reunião na capital do estado nesta terça-feira. O prefeito Clésio Salvaro esteve com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, Tiago Vieira, para tratar sobre o assunto. O trecho que deve receber a obra tem 2,6 quilômetros e deve desafogar a rodovia Luiz Lazarim e todas as outras rodovias que passam pela área central da cidade, conforme defendeu o prefeito. Saindo aqui da Secretaria de Estado da Infraestrutura, onde fomos atendidos pelo secretário Tiago, viemos aqui para tratar da última etapa do anel do contorno viário ali da cidade de Criciúma. É um trecho de 2,6 quilômetros, ou seja, 2.600 metros, uma obra que, quando pronta, vai cumprir o verdadeiro propósito do anel do contorno viário, que vai desafogar a rodovia Luiz Lazarim e todas as outras rodovias que passam na área central de Criciúma. A expectativa é que ele atenda este nosso apelo e logo, logo firme um convênio ou licite esta obra. Concluindo, Criciúma vai dizer o seguinte: agora sim, nós temos o anel do contorno viário. Após a reunião, Salvaro disse ainda que o projeto passará novamente por um estudo e com isso também será avaliado como o município poderá participar do processo. Pelas redes sociais, o prefeito disse ter expectativa de que o apelo seja atendido pelo secretário do Estado. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, disse que estuda formar uma comissão, juntamente com o Senado, para tratar do adiamento das eleições municipais deste ano, 2020, mas sem a prorrogação de mandato. Os deputados aprovaram, entre outras matérias também, o projeto que obriga o uso de máscaras e o que trata de questões assistenciais a populações indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. As 7 propostas previstas de apreciação na Câmara nesta terça, 6 eram relativas às ações de combate à pandemia do coronavírus. A primeira matéria aprovada foi o projeto de lei de origem do Senado, que regulamenta a doação de alimentos excedentes por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos durante a crise, desde que estejam próprios para a ingestão humana e adequadamente condicionados.
O receio do deputado Rafael Mota, do autor da proposta, é que os brasileiros mais pobres passem fome em decorrência das medidas de combate ao novo coronavírus, que inclui isolamento social. Na sequência e após vários adiamentos, os deputados votaram e aprovaram o projeto que obriga toda a população a usar máscaras de proteção facial em ruas, prédios ou em qualquer área pública, enquanto durar o estado de calamidade devido à pandemia do coronavírus. De autoria do deputado Pedro Lucas, do PTB, as máscaras poderão ser artesanais, porém devem seguir as recomendações técnicas da Anvisa. De acordo com a redação, quem for flagrado descumprindo a regra poderá ser multado em até R$ 300, sendo aplicada em dobro em caso de reincidência, ou seja, R$ 600. A proposta registra ainda que estados e municípios podem fornecer o equipamento de proteção à população vulnerável. Nos locais em que não haja distribuição, a multa não será cobrada. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente da República. Emergencial em favor dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para enfrentamento à Covid-19. De acordo com o texto, essas populações devem ser consideradas grupo de extrema vulnerabilidade e, portanto, de alto risco em emergências epidêmicas e pandêmicas. Além da garantia de ampliação de médicos, acesso a leitos de UTI, a medicamentos e alimentos, o projeto também institui auxílio emergencial aos indígenas no valor de um salário mínimo mensal por família, enquanto durar o estado de calamidade. Esse auxílio poderá ser pago sem a necessidade de inscrição das famílias em cadastros sociais anteriores. A relatora da proposta foi a deputada indígena Joênia Wapichana. Mais cedo, antes do início da sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que estuda formar uma comissão mista com o Senado para tratar do adiamento das eleições municipais de 2020, mas sem prorrogação de mandato. Segundo ele, essa é uma posição quase unânime na discussão que teve com líderes na segunda-feira. Olha, eu acho que a decisão está correta, a proposta do presidente do Congresso Nacional. A minha avaliação é que no período do recesso, se possível, nós estaremos retomando os trabalhos no Congresso Nacional e ficamos esse período todo em votação remota. Então, eu acho que o recesso, de alguma forma, já foi, vamos dizer assim, de alguma forma foi atendido nesse período. Ninguém tem condição, até pela necessidade do distanciamento. Em julho a gente ainda vai estar, em algum momento, ainda com um número alto ainda de contaminados pelo vírus. Então, eu acho que a decisão, a ideia do presidente do Congresso foi uma ideia correta e acho que cabe ao Parlamento continuar trabalhando e começar a discussão, como nós vamos fazer nos próximos dias, sobre a data da eleição. O presidente Davi vai constituir um grupo, junto com a Câmara, para que nós possamos discutir a questão da data da eleição, se nós vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do Parlamento vai ser modificá-la dentro do próprio mandato, uma outra data. Então seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. Isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. Também deve passar pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.